Fala, povo de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. No final do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos e a todo o povo que o seguia, Jesus ele vai contar sobre a palavra dos dois construtores. E aí Jesus ele diz assim: aquele que ouve a minha voz e coloca em prática. E aqui Jesus ele está falando sobre um princípio muito importante que nós temos deixado de praticar esse princípio. E qual que é esse princípio, Léo? A obediência. A obediência. Cristo está falando sobre obedecer a Ele, porque ouvir é muito fácil, mas difícil para nós é colocar em prática aquilo que Cristo está querendo nos ensinar. Muitos estavam ouvindo Jesus ali, mas poucos saíram daquele lugar e colocaram em prática a palavra, o ensinamento de Cristo. Então, Cristo quer que nós ouçamos a tua palavra, os teus ensinamentos e obedeçamos a Ele, coloquemos em prática aquilo que Ele nos ensina. E aí Ele vai nos dar exemplo de dois construtores, aquele que ouviu a voz de Cristo, ouviu os ensinamentos de Cristo e obedeceu a Cristo. Aí Cristo compara ele como um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus fala sobre aquele também que ouviu a palavra, que ouviu as ordenanças de Cristo, só que ele não colocou em prática. E Jesus vai dizer que ele constrói a casa dele sobre a areia. E o dia mau chega para as duas casas, a tempestade, o vento forte, a dificuldade, os problemas, as situações difíceis, chega para os dois construtores e aquele que ouviu a voz de Deus, aquele que ouviu o ensinamento de Cristo e que obedeceu a Cristo e colocou em prática. E no dia da tempestade, no dia mau, no dia difícil, o vento, a tempestade, as ondas bateram sobre aquela casa e por causa da obediência daquele construtor, sua casa não desmoronou, o vento não conseguiu derrubar a tua construção, o vento não conseguiu derrubar a tua casa, mas aquele que ouviu os ensinamentos, mas não colocou em prática, não obedeceu, o vento, o dia mau, a tempestade veio também sobre aquela casa, e a palavra de Deus nos fala que aquela casa ela veio à ruína, aquela casa ela foi destruída porque aquele construtor não obedeceu à voz do Senhor. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós até ouvimos os ensinamentos, a palavra de Cristo, aquilo que Cristo nos ensina, mas nós não obedecemos a Ele, nós não colocamos em prática os seus ensinamentos, e aí nós construímos a nossa vida, nós construímos a nossa casa em coisas que não tem fundamento, em coisas que não tem estrutura. Nós construímos a nossa casa, o nosso lar em algo que não tem edificação, mas se nós procurarmos ouvir a voz de Cristo, e principalmente eu e você sermos obedientes a Ele, Cristo será o nosso fundamento, Cristo será o nosso alicerce. Obedeça ao Senhor e construa a sua casa sobre Ele, sobre Cristo, sobre a verdade, porque Ele é a verdade, Ele é a palavra que nós precisamos, Ele é a palavra, Ele é o ensinamento, Ele é o princípio que nós precisamos colocar em prática, que nós precisamos construir a nossa vida sobre este fundamento que é Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e fique com esta palavra em nome de Jesus.